Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje o tema do programa é a Síndrome da Mulher Maravilha. Você já ouviu falar? Mas eu acho que muitas telespectadoras vão se identificar. Na correria do dia a dia, as mulheres atualmente estão enfrentando longas jornadas e diversas atividades, papéis que a gente tem que cumprir e dar tudo certo. Isso aí está levando as mulheres a ficarem exaustas e doentes. É a chamada Síndrome da Mulher Maravilha. E quem vai explicar para a gente, conversar sobre esse assunto muito importante, é a psicóloga Tina Zampieri, que está com a gente aqui no Saúde em Foco novamente. Tina, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, um tema tão importante hoje. Sim, Tina, muitas atividades, duplos papéis que as mulheres têm que enfrentar, a jornada de uma, duas, três, está levando as mulheres à exaustão e o adoecimento físico e mental? Infelizmente, isso tem acontecido com uma frequência maior do que a gente gostaria, né? Então, as cobranças, a expectativa, que de certa forma veio sobrepor toda a reivindicação que fizemos como mulheres, mas só que o que a gente pedia não era isso. Mas, de algum modo, isso acaba sendo interpretado de uma maneira que recai sobre nós, mulheres, como uma cobrança muito forte de, não só de dar conta de muitos espaços, mas de dar conta com perfeição. Tina, você disse uma palavra, acho que chave, quando a gente fala sobre a Síndrome da Mulher Maravilha. É a perfeição, porque além de fazer, as mulheres atualmente têm que fazer tudo com perfeição. A mulher perfeita, a esposa, a mãe, a profissional perfeita. Essa palavra pesa, né? Sim, essa palavra, ela pesa enormemente. E as pessoas podem se iludir acreditando de fato que deveria seguir isso, principalmente se a mulher se compara com a mídia, se compara com aquela propaganda de que tudo é tão bonito, tudo é tão correto, tão certinho, seja dentro da casa, seja com os filhos, seja na profissão, seja em todos os papéis que ocupa na vida, e fazer essa tentativa de atingir essa perfeição é um peso muito grande e um risco muito grande para a saúde. Aí revela-se uma condição de querer sempre agradar o próximo, o outro. A nossa cultura, ela ajuda bastante, isso contribui bastante, sim, não é que ainda é um pouco confusa a nossa formação dentro da nossa cultura de que a mulher é mais ou menos como se ela se atreveu a querer ir trabalhar fora, então agora aguenta, né? Então tem que fazer e tem que fazer direitinho tudo, em todos os seus papéis. E ai de quem tenta fazer isso, levar isso para a vida como uma obrigação. E não permite dizer, eu estou cansada, agora eu preciso de um tempo para mim. Hoje nós estamos até conversando aqui com as colegas na redação, com outras jornalistas, e a Thaís disse, olha, a mulher quando está muito com o cabelo preso é porque ela não está tendo tempo nem de se cuidar, assim, tomar um banho adequado, lavar a cabeça, porque ela está com outras atividades. É mais ou menos isso, acho que essa analogia é muito boa. Sim, porque nessa condição acaba que a mulher se coloca em último lugar. A perfeição precisa estar no papel profissional, no ser esposa, ser mãe, ser isso, ser aquilo, e ela tá última da fila. Ela, na verdade, até gostaria de estar com o cabelinho tudo no lugar, tudo, mas como para dar conta de tantas tarefas e com essa exigência da perfeição, de fato, ela acaba ficando esquecida. E o acúmulo do cansaço mesmo, de tudo isso, de levar tudo isso dessa maneira, acaba de verdade adoecendo, porque leva sim à exaustão. E a mulher não está se cuidando, a mulher não está fazendo direitinho os seus preventivos, exames preventivos, não está indo a uma academia do seu gosto, não está
se cuidando, cuidando do corpo. Eu me lembro tão claramente de uma coisa linda que a minha mãe dizia. Ela dizia assim: quem não se enfeita, por si se enjeita. E é mais ou menos isso que a gente observa dentro dessa síndrome. Como a mulher acaba se colocando lá, última da fila, ela acaba assumindo uma posição parecida com isso. E como ela vai ser valorizada pelos outros? Como ela vai ser reconhecida? Se tudo que ela faz, ela tenta fazer como se fosse com a maior leveza, como se aquilo não custasse esforço, dentro dessa exigência de perfeição. É perfeito e é sorrindo. Então, ninguém reconhece o seu esforço. E isso é uma queixa que chega ao consultório. Ninguém reconhece o meu esforço. E a gente pode perguntar: e você reconhece? Sim, sim. Muitas vezes a resposta é: nem eu. Nem eu. Sim. Tina, esse papel da mulher, como você mesmo disse, foi uma conquista, o papel da mulher ir para o mercado de trabalho, é uma conquista aí da mulher moderna. Vem aí com o ícone quadrinhos, das histórias em quadrinhos da Mulher Maravilha, a mulher guerreira, da luta, ainda por cima muito bonita, bela. Né? Foi criada, inclusive, por um psicólogo na década de 40, a Mulher Maravilha dos quadrinhos. É ficção. Então, isso se tornou, ao mesmo tempo, um avanço, mas um problema para as mulheres. Aí eu remeto para uma outra coisa. Há uma dificuldade para a gente enxergar que essa Mulher Maravilha real, não da ficção, tem dificuldade de delegar? Uhum, sim. Ela abraça Há uma tudo? dificuldade. Sim. Essa é uma característica importante, muito importante. Essa dificuldade de delegar, que é mais ou menos assim, bom, entre dizer como é para ser feito e fazer, é mais fácil fazer. Porque é tão cansativo ensinar, mas só que existe uma dificuldade desta mulher perceber que vamos dizer assim, o defeito, a dificuldade não está em a outra pessoa fazer imperfeito, mas na sua necessidade de controle, que se o outro for fazer, se ela delegar, o outro deveria fazer tão perfeito quanto ela faria. Mas só que isso é invisível para essa mulher. E aí essa expectativa, não é, ela cria folgados à sua volta. É uma mulher que chega exausta, mas que não delega, porque é mais fácil fazer, porque eu sei que vai ficar bem feito, do que delegar e vai ficar de qualquer jeito e eu não suporto ver de qualquer jeito. Então não é só eu tenho que fazer com perfeição. Eu tenho que fazer com perfeição, mas eu até gostaria que alguém fizesse, que alguém dividisse comigo, mas com perfeição. É impossível, não é? Há até um constrangimento em pedir ajuda? Infelizmente, há esse breque interno. Porque Interno. se eu pedir ajuda, eu preciso que seja do meu jeito. Essa necessidade enorme de controle, muito associada a essa dificuldade de delegar, acaba escravizando de fato a pessoa. E então, vamos dizer assim, ao invés de, por exemplo, fazer as coisinhas da casa, é algo que ficou muito presente, principalmente na pandemia, né? Então, quantas coisas passaram de uma ajuda externa e oficial para ser feito tudo em casa. Essa foi uma época que intensificou muito esse problema, não é, para a mulher. Mas, veja, tarefas de casa. Tarefas de uma casa é obrigação de quem? Como é isso? Como é propagado, como é ensinado isso dentro da família? A família é uma construção, não existe um modelo que deveria ser assim ou deveria ser assado, não é? Um par e outro par traz cada um de uma história diferente, de uma cultura diferente, e o adequado é que construam juntos, que tijolinho
da cultura do lado de cá, a gente pode escolher para nós, e do lado de cá escolher para nós, e ir construindo essa família, não é, juntos. No entanto, dentro dessa síndrome, o que acaba acontecendo? A dificuldade de distribuir as tarefas, como se a tarefa fosse oficialmente toda da mulher. Não é? Se ela assume, se ela entra nessa condição, ela está contribuindo para ser escravizada. Mas escravizada por um hábito que vai sendo construído em conjunto. Se as crianças veem que a mãe faz tudo, por que elas vão fazer? Então, eu brinco de dizer no consultório, né? É como se tivesse uma mala aqui no meio da sala e alguém precisa levar essa mala. Entendi. Mas se você pegou essa mala, você não está dando oportunidade de ninguém mais pegar. Então, já alguém pegou, ninguém mais vai ter a oportunidade, nem ter a oportunidade de pegar e levar essa mala. Talvez levasse arrastando, não do jeitinho tão delicado que você iria fazer. No entanto, isso constrói, não é? O permitir que as pessoas tentem é fundamental, inclusive para a educação familiar. E quando eu falo educação familiar, não é no sentido de só educar filhos, porque marido educa esposa, esposa educa marido, não importa se marido e mulher é homem, homem, mulher, mulher, nem, não importa que modelo é esse, mas a expectativa de um é correspondida em comportamento pela outra pessoa, pelo pai. E a prole acompanha isso, aprende junto, não é? Então, veja, se a mulher não permite errar, porque tudo tem que ser feito maravilhosamente e com leveza, não é? Mas a criança ou o par que nunca fez isso lá na sua família de origem, ele não vai fazer com perfeição. Ele vai errar, ele vai derrubar, ele vai fazer mal feito, ele vai fazer desajeitado. E aí, então, vai da Mulher Maravilha precisar ter a tolerância com os defeitos. E é bacana, porque se ela começar a praticar a tolerância com os defeitos, de ver a criança tentando fazer, não faz tão bonito, mas está tentando fazer, e enxergar a beleza do tentar, ao invés de enxergar o produto, que é a coisa bonitinha, bem feita, perfeita, né? Então, isso vai ajudando que ela também vai ganhando uma flexibilidade para com a própria imperfeição. E esse grau de exigência vai diminuindo. Isso não é só cultural. Isso também está apoiado em uma construção neuropsíquica, que é algo que acontece desde uma fase, vamos dizer, pré-concepção, uma fase fetal, uma fase neonatal e uma fase primeira infância principalmente, mas o aprendizado é de uma vida inteira. E se dentro disso não existe tolerância, flexibilidade de lidar com frustração, de ver não tão bem feito, tolerância com os erros dos outros ou as expectativas infundadas que os outros vão tendo em relação a si. Não existe este equilíbrio, que é um equilíbrio neuropsíquico, que ele começa a ser formado de fora para dentro e depois ele vai sendo formado de dentro para fora. Então, olhar uma criança fazer mal feito e concentrar a atenção na beleza da criança tentando ou do parceiro tentando e não fazendo tão bonitinho, é um exercício que pode ajudar a flexibilizar essa construção neuropsíquica e a mulher ir suportando não ser mais Mulher Maravilha. É meio que tentar criar um ambiente colaborativo, e no caso de crianças colaborativas. Sim, é sair da rigidez, não é?
E aí precisa sair da rigidez, perfeição é uma rigidez também, né? E ir realmente criando um ambiente que suporte os erros, que ache graça, sabe, das tentativas mal sucedidas, sabe? Que vai se tornando um ambiente colaborativo também nesse sentido de rir com, sabe? Então, vamos fazer de novo a história da mala. Quem foi tentar levar essa mala que estava no meio da sala acabou não conseguindo. Bom, isso é um convite para mais alguém ir ajudar a empurrar. Sim. Se a mulher for correndo lá e pegar, sabe? Ah, ele não aguentou, eu vou lá e pego, pronto, acabou. Né? Foi uma pena, mas foi perdida uma oportunidade. Mas se ela se permite ficar só observando, ou se ela não suporta ainda observar, ela ir fazer uma outra coisa, isso já vai colaborar muito. Colaborar muito. Ô, Tina, agora quando que os sintomas começam a aparecer? É muito similar a um estresse na mulher, tanto físico, mental? Quais são os sintomas Sim. que essa síndrome começa a alertar? Então, primeira a sensação de cansaço que não vai embora. Então, eu durmo, eu não sei se as minhas horas de sono estão bem em acordo com o que elas costumavam ser. Pode ser que estejam, inclusive, prejudicadas quanto à quantidade do sono, mas não é só a quantidade do sono, é a qualidade do sono. Quando a gente está cansado demais, a gente não consegue o relaxamento necessário para um real descanso. O que vai acontecer? Essa pessoa vai acordar cansada. Ela acorda, tem mulheres que expressam assim, homens também, né? Porque a gente fala Mulher Maravilha, mas nós sabemos que tem Homens Maravilha também. Então, acorda com a sensação de ter levado uma surra, fala assim, né? Parece que eu trabalhei a noite inteira e trabalhou, mentalmente trabalhou. Não teve o relaxamento suficiente. Veja que interessante. As coisas que vão acontecendo na vida da gente, a gente vai aprendendo com elas, claro. A gente aprende o que estuda, a gente aprende o que vive, a gente aprende na convivência, ok? As coisas vão primeiro para uma memória de curta duração. Existe um trabalho que o nosso cérebro faz de levar dessa memória para uma memória de longa duração. Esse trabalhinho, ele é feito a qualquer momento, mas ele é feito principalmente durante o sono REM, que é um sono profundo. Se não se atinge esse sono profundo, esse material, ele fica ali, vamos dizer, armazenado de uma forma inadequada, não devidamente organizado. Então, aquilo que você viveu, ao invés de te servir de experiência de vida, de aprendizado, não. Serve de material gerador de sintomas. Então, isso já é um sintoma, a exaustão. E a exaustão vem como um sinal muito forte. Então, a alteração na qualidade do sono. Então, acordo cansada. Não foi um sono reparador. Eu posso acordar no meio da noite, ou não ter acordado mesmo no meio da noite. Mas eu sempre estou com uma sensação de que o meu sono foi insuficiente. Começa a perceber a alteração no peso, ou para muito mais, ou para muito menos. Começa a perceber alterações outras, como, por exemplo, uma tristeza infinita. Começam a surgir sintomas de depressão. Começa a surgir uma insatisfação acompanhada de uma desesperança. Esse sintoma é terrível, porque dá a impressão que nunca vai sair desse quadro. A alteração na alimentação, e aí o adoecer vem vindo junto com isso, o adoecer físico mesmo, vem acompanhando todo esse grupo de sintomas. Tina, você está dizendo, então, a síndrome não é uma doença, mas ela desencadeia sintomas, situações que podem levar a doenças graves, como a depressão. Sim. Veja, a depressão é uma doença, como tantas outras,
né? Que ela tem muitas causas diferentes, tá? Então, você pode ter uma tendência genética à depressão, o que não garante que você vai ter depressão, mas também o contrário pode acontecer. Pessoas que não têm uma tendência genética à depressão, de desencadear episódios depressivos, não é? E a exaustão e esse não contemplar um sono com qualidade que permita relaxar o corpo, que permita um descanso real, que permita estar relaxado o suficiente para uma digestão bem feita. Por quê? Porque a nossa digestão, ela está muito associada com o nosso sistema nervoso autônomo, que precisa de estar em condições para digerir. E é muito interessante esse paralelo entre digerir alimentos. Então, eu digo assim, essa comida me caiu pesada, né? E digerir situações que aconteceram é um paralelo bem interessante que você pode pensar nele. Você viver situações como essa, de um estresse constante, porque eu preciso estar perfeito, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso de leveza, eu preciso não só conseguir fazer tudo, mas tudo ok. Todas essas exigências, elas contribuem para que a pessoa vivesse ansiosa. Mais ou menos assim, como se ela vivesse com uma espada aqui em cima, que pode cair a qualquer momento e eu tenho que ficar equilibrando tudo para ela não cair. Isso te põe num estado de alerta. O estado de alerta é um estado de sobrecarga de estresse. Porque, vamos dizer assim, o estresse por si, sozinho, não é mal, não é ruim. Tá? Ele te põe em uma posição de ter energia de ter energia para fazer as coisas. É o excesso dele que faz mal. Então, esse efeito cumulativo de estresse devido a uma digestão mal feita de alimentos, de sono e de situações mal digeridas, isso sim vai levando à exaustão. E essa exaustão constante tem uma associação muito grande, sim, com o adoecer físico. Sim. A depressão é uma das coisas que pode acontecer. Não, a pessoa também pode desenvolver no território, né, psicológico e psiquiátrico. Ela pode desenvolver sintomas de transtorno do pânico. E, enfim, e adoecer fisicamente também, né? A gente fala fisicamente porque quando nós falamos dos sintomas do pânico, por exemplo, a pessoa tem a sensação de morte, mas ela vai a uma emergência, fazem a batelada de exames e fala para ela, não tem nada que justifique esses sintomas, né? É bem sério. Precisa de cuidados. É muito sério, né, Tina? Ô, Tina, eu vejo assim, é como fala no avião aquela mensagem, né? Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois você socorrer o próximo, quem está ao seu lado. E eu acho que é mais ou menos isso também, essa analogia, né? Então, a mulher deve se cuidar, encontrar um espaço na agenda, saber os seus limites, saber falar não, delegar, como você já nos explicou. E quais outras informações, dicas que você dá para essa mulher que está vivendo esse momento de muita exaustão? Que ela, em primeiro lugar, você já disse uma coisa-chave, muitíssimo importante, que é delegue. Aprenda a delegar. Se você não suporta delegar e ver mal feito, delegue e sai de perto. Bom, muito bom. Não fique esperando ver os resultados, tá bem? Deixa que aconteça. Outra coisa, enxergue alternativas. Não é só aquele jeito que você faz que é o jeito certo. Então, vamos dizer assim, para ir daqui até São Paulo, eu posso ir por esse caminho convencional, mas eu também poderia ir por outros caminhos. Eu vou chegar a São Paulo, não é? E, de repente, pode ser até bem interessante, porque eu posso fazer um passeio, a não ser que eu esteja com muita pressa, não é? Então, enxergue alternativas. Abra, seja, assim, realmente muito esperta, no sentido de incentivar as pessoas a fazer e valorizar o que está sendo feito. Então, vamos supor, o parceiro, a parceira,
se dispôs a fazer alguma coisa para te ajudar, valorize o que a pessoa fez. Às vezes, lá dentro de você está falando, meu Deus do céu, não estou nem aguentando ver isso, que está tão mal feito. Mas você valorize, você diga, que bacana, você deu conta numa primeira vez de fazer assim, não é? Eu precisei fazer muitas vezes para chegar a fazer como eu faço, que é uma das coisas que a Mulher Maravilha esquece, que ela não fez perfeito na primeira vez. Então, ela já olha para o produto hoje, né? Mas teve toda uma história para esse aprendizado. Então, esse incentivar, valorizando, sabe? Ser criativa em elogiar. Um outro ditadinho da minha mãe, já idosa, dizia que a mãe dela dizia que serviço de criança é pouco, mas quem não aproveita é louco. Generalize isso, sabe, para outras coisas, que você vai ver que vai ter espaço na sua agenda. E é esse espaço na sua agenda que você precisa cuidar para que exista. Para que você efetivamente possa relaxar e descansar, possa ir fazer uma imersão, sei lá, numa leitura que você gosta. Não se esqueça que você tem um corpo físico, que você tem um corpo espiritual que precisa ser cuidado, cultivado também, que você tem um campo psicológico, que você tem as coisas que eram do seu gosto e se perderam pelo caminho. Então, que tal olhar e falar assim, puxa vida, do que mesmo que eu gostava, o que eu sonhava ser, o que eu queria, o que eu pensava, quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso assim, assim. Eu me lembro agora de quando eu estava fazendo faculdade e que eu achava que aquilo era a maior ocupação do mundo, sabe? Eu não via a hora de me formar, porque eu achava assim, que ter que estudar era muito mal, sabia o que o mundo esperava. Não é? Mas assim, o que eu gostava de ler? Será que hoje eu encontro espaço para descobrir se ainda me dá prazer isso? Que música eu gostava? E se dá o direito de simplesmente delegar e ir lá para o seu cantinho predileto e pôr a música que você gosta ou que você está descobrindo se ainda gosta e experimentar, né? Não? Sim, é se conhecer, autoconhecimento, né, Tina? Tina, eu agradeço muito sua participação no Saúde em Foco, a gente tratando de um tema tão importante, que é essa síndrome da Mulher Maravilha. A gente é maravilha mesmo, né? Somos mulheres maravilhas, mas de carne e osso, não é da ficção, né? Do quadrinho. E temos que ter muita força e seguir em frente. E eu só agradeço a sua participação, nos dando essas informações, essas dicas para a gente seguir em frente. Obrigada. Eu agradeço muitíssimo esse espaço e deixo um alerta. Veja, com todas essas dicas, se ainda assim for muito difícil para você, procure ajuda profissional. Felizmente, hoje existe com fartura, diferente de tempos atrás. Hoje existe. E você pode dar um jeitinho de comportar isso na sua agenda também. Sim, sim, muito bem colocado, Tina. Tina, brigadão, te espero num próximo Saúde em Foco, muito obrigada mesmo. Um abraço. Obrigada. Bem, e assim a gente termina o Saúde em Foco de hoje. Nós falamos sobre a Síndrome da Mulher Maravilha. Espero que você tenha gostado. Se você quiser assistir novamente esse programa, ele está em nosso canal no YouTube. É só procurar Câmara Rio Preto, tem a playlist Saúde em Foco, com diversos programas, temas interessantes que dá para você assistir e compartilhar. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco.